Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. A gente tá numa série tão bacana esse mês, né? Oh, coisa boa, gente do céu! Olha só, antes de passar para vocês o que vai rolar nesse episódio de hoje, quero lembrar vocês de seguir a gente lá no Instagram, @Papo M3 Realidades, e também para no nosso site, fica de olho nas novidades, www.papom3realidades.com.br. Eu tô aqui hoje já, e agora vocês ficam, né? Vocês já sabem que eu vou fazer aquele tchan, né? É isso mesmo. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, mantendo essa tradição maravilhosa junina, que a gente gosta, que a gente sabe que a gente gosta. Porque hoje o episódio é com uma quadrilha que carrega 36 anos. 36 anos, tá bom, gente? Praticamente a minha vida inteira. Minha vida inteira de suor e arte nos pés. Hoje, a Zé Monteirão, ela é símbolo de resistência, de emoção, de criatividade no movimento junino. E hoje eu vou conversar, vou até falar assim, com os presidentes, né? Da Zé Monteirão, que é a Lúlia Oliveira, sócia fundadora, e o Davi Araújo, atual presidente. Gente, presidentes? Posso falar assim? Pode. Mas é muito interessante, quando estávamos fazendo a pauta, ela é presidente, ele é presidente, aí eu falo quem é que é o dono. Então eu vou dizer que quem é o dono da Zé Monteirão é a Zé Monteirão toda, né? É todo mundo, pelo que eu entendi, né? Sim. E como é que nasceu a quadrilha Zé Monteirão? Conta pra gente essa história, pra gente conhecer. Aí é contigo. Faz tempo, né? 36 anos, long time ago. A quadrilha Zé Monteirão nasceu na escola Monteiro Lobato. É por isso que tem esse nome de Monteirão, por conta de José Bento Monteiro Lobato. E logo, muito próximo ali, veio também o José Nazareno, que foi o nosso grande fundador, digamos assim. A quadrilha era da escola, nós éramos crianças na escola Monteiro Lobato. E o Nazareno ele já montava quadrilha em algumas escolas. Para os arraiaizinhos mesmo. Isso, para os arraiais. Precisava de um animador, o Nazareno ia lá, a diretora chamava, acho que devia pagar um colabore, né? Quando ele foi num bendito arraial nosso, que antigamente as escolas tinham um arraial de 3 dias, né? Não era... Hoje em dia você quase nem vê. São poucas escolas que fazem, quando faz, às vezes é uma tarde. Que saudades, né? Que saudades. Muita. Porque você fazia realmente a cultura ferver dentro da escola, né? Poxa, que legal. Aí foi quando ele conversou com a diretora, que na época era a Claudete Briglia. E aí falou que ano que vem ele queria muito ir lá animar e coreografar a quadrilha da escola Monteiro Lobato, que não era ainda Zé Monteirão. Entendi. Era a escola, era a quadrilha de criança do Monteiro Lobato. Aí tá, quando chegou lá pelos seus meados de março, por aí, Nazareno, acho que a Claudete chamou ele, e ele foi realmente lá no Monteiro Lobato, e aí começou os ensaios e começou também a escolha do nome. Me lembro que reuniu todo mundo na biblioteca da escola, e a gente... vamos colocar não sei o quê, porque era muito caipira, né? Tudo era, na época, chamei o caipira, aí tinha canecão, que era uma diferente também do nome. São Chicão tinha a São Chicão, que era escolar. Sim. Mas tinha muito tudo com o nome caipira. E aí, Nazareno olhou assim para um retrato do Monteiro Lobato, que tinha dentro da biblioteca. Aí ele disse, tá ali, José Bento Monteiro Lobato, né? Então vai ficar Zé de José. Eu me chamo José e o Monteirão, porque era Monteiro Lobato, e aí coincidiu, a diretora aceitou. Que legal! Todo mundo que tava, e assim criou-se a Zé Monteirão. Que legal! É. Nossa, que legal! Que a princípio era uma quadrilha escolar, competíamos com as quadrilhas escolares. Em que ano foi isso? Tu lembra? Foi em 89. Nossa Senhora! Isso que virou para essa Zé Monteirão 89. E só foi um ano que a gente competiu somente escolar. Logo no segundo ano a gente já começou a competir com chamei caipira, canecão, veio garranchê, tinha cabundo, mas ainda tinha carretão. Nossa. Tinha pré-unidas, que era do grupo, se eu não me engano, Kimak na época. Mas que, olha, a gente vai descobrindo o nome das quadrilhas assim, né? Com essas histórias, olha só. E a gente era a bebezinha que saiu engolindo. Eu acho que esse é um dado histórico, né? Que a gente deveria ter guardado em algum lugar
Porque são muitos nomes, são muitas histórias que passaram, são Chicão, a gente sabe que aí veio nascer a Ita depois disso, então são várias vertentes aí, várias histórias que a gente tem que não estão registradas. Eu estou guardando, eu comecei a escrever um livro. Que lindo! Né? Então eu já comecei essa história, inclusive eu já comecei a contar. Nossa, é um pouquinho devagar porque o meu tempo também... Tá construindo, né? Estou construindo. Muito interessante. Essa história eu já comecei a contar. E foi uma das coisas que a gente sentiu muita necessidade de busca na hora de pautas. Tipo, qual foi a primeira quadrilha junina de Boa Vista? Tipo assim, eita caramba, eu tenho que conversar com o pessoal. Vamos ver quem é que pode trazer essa informação pra gente. Pois é. E aos pouquinhos a gente tá conseguindo. Aí essa primeira quadrilha, eu acho que muito antigo, eram as quadrilhas de bairro mesmo, de famílias, né? Que aí vem Jaberchaldi e Dalmir Cavalcante. Nossa, que então era quem bem fazia mais, né? esses concursos comunitários, de quermesse de igreja, quadrilha do pessoal da família Brasil. Era uma das famílias fundadoras, da família Souza Cruz, né? Era Que desse legal. Pessoal, as primeiras quadrilhas que não eram com certeza nenhuma dessas que eu citei aqui. E assim a gente vai vendo que a história de Roraima é só uma página que a gente sabe. Olha a quantidade de coisa que a gente ainda nem... né? E agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais sentimental. O que o José Nazareno representou para vocês nesse movimento? Não só por ser o fundador da Zé Monteirão, né? Mas nesse processo todo até o momento dele virar estrelinha. Pra mim, assim, sabe, eu até me emociono, porque... eu sabia que seria um pouco delicado, porque ele foi o inventor, foi quem proporcionou tirar a quadrilha de dentro da escola e a gente ir pra quadrilha de rua, digamos assim, né, comunitárias, que competir de pau a pau com as grandes, que muitas vezes a gente era... Como que a quadrilha lá do Monteiro Lobato veio aqui e ganhou de uma chamego? Eu me lembro que a Chamego Caipira tinha 6 títulos municipal. Nossa. E a gente saiu. E ele assim, para mim, não só ter construído a Zé Monteirão, mas eu sou boa parte da luta que sou por ele. Que coisa linda! Porque ele queria que eu fosse a noiva logo desde de início, mas meus pais não deixavam, mas minha mãe não deixava. Porque ela dizia que ser noiva era um negócio que ia gastar muito e passava de noiva para noiva, essas coisas de mãe, né? E aí veio a Lizarbe, a Jobélia, a Flávia, aí que eu comecei. Fiquei por 9 anos, mas o Nazareno, assim, ele era um pai, sabe? Ele era um paizão. Enquanto ele esteve na frente da quadrilha, eu posso te dizer que ele só cuidou. Ele foi quem inventou tudo, ele era um visionário. Tudo que inovação que a gente tem hoje foi o Nazareno que plantou. Foi ele que colocou uma ornamentação de caixa de papelão. Música própria. A música própria, que na época foram contra. Os temas foram um pouquinho mais para frente. Mas, de certa forma, não deixou de ser um tema. Porque né? quando ele colocava ornamentação, você tinha um significado para aquela ornamentação. A gente só ainda não dizia que era tema. Sim. Né? Sim. Então, logo depois veio vendo que o vestido necessitava de uma fita, de uma renda, que ninguém tinha, de dançar só de chita. Né? E era vestido curtinho. Nossa. E eu te digo mais, eu acho que o Nazareno ele tem um dedo em todo o São João. Se não fosse por ele, que o São João não seria o que é hoje. Porque ele tem um dedo em todas as quadrilhas que nasceram aí, as grandes quadrilhas, né? Pelo menos antigamente. Se a gente chegar e perguntar, todo mundo vai ter uma história com ele. Ele foi o responsável pela criação da Zé Monteirão, ele foi responsável pela criação da Ita Junina, da Sinha Benta, que já não existe mais, né? Mas ele também foi responsável da Amor Caipira. Então ele é um cara que ele passou por tanta gente, então, por mais que as pessoas não conheçam ele, tem pessoas que não conhecem ele atualmente, mas ele tem a influência na vida de pessoas que nem sabem quem ele é. Então, cara, o Nazareno foi um cara muito grande, assim, pô, muito grande. E além de ser uma pessoa incrível, né? Ele é muito doce, sempre foi muito doce. Detalhista, tudo que chegava a ser chato, mas era aquela chateza dele que fazia diferença. Mas sempre foi um querido demais, ele sempre foi muito especial. Assim, ele pegava os detalhes, né? Ele tinha esse jeitinho, né? Então, como foi para lidar com a perda dele? Porque foi, querendo ou não, recente. Não foi uma coisa também de tanto. Mas como é que foi para a quadrilha lidar com isso? Deus é tão perfeito que ele prepara, né, as coisas para a gente poder ir.
e se despedindo, e a gente nem sabe que é isso, né? Quando a gente ganhou em 2019, o Nazareno venceu o Monteiro Lobato. Sim. Nossa! E ele já não estava mais dentro do grupo, né? Ele sempre ia lá, sempre mandava um recado, ou ia no ensaio, ou ia no dia, levava um ranchinho quando a menina estava se apresentando. Sempre ele fazia, mas ele não estava mais diretamente no grupo, ele não tinha mais influência Foi uma participação nenhuma. especial. Foi uma participação especial, chegamos aí para Brasília, né? Foi com a gente, E foi o primeiro ano do Davi também, na mudança, que foi exatamente a despedida do noivo. Caramba! Foi a quadrilha completando 30 anos e despedindo do casal antigo, que era a Catiane e Douglas, e a gente colocando um novo casal, que era Davi e Ana Flávia. Isso 2019. 2019, 15 anos que a Zé não ganhava um primeiro lugar. Ganhava segundo, ganhava terceiro, ganhava quinto, ganhava quarto, mas não ganhava um primeiro lugar. Ficamos 15 anos sem ganhar. Porque, assim, as quadrilhas, elas têm muito de altos e baixos, e tem que ter uma diretoria muito atuante, tem que ter realmente pessoas engajadas, que queiram fazer, que queiram trabalhar. E a mudança de um ano para o outro é muito grande, não só de brincantes, mas financeiro também. Financeiro também Você que mais pega atualmente, ele pega muito, porque que mais se hoje tem muito amor à arte mesmo, né? Muito. A gente tem um repasse, a gente é muito privilegiado, eu sempre agradeço muito, porque não é todo mundo que tem. Né? Não é todo mundo que tem. Mas aí, se você não tiver realmente muita criatividade, que foi assim que a gente conseguiu ganhar esses 2 anos, foi 2019 e 2022, sem muito recurso, de quem tinha muito. Né? A gente conseguiu, e a Zé Monteirão, talvez seja pelo Nazareno, talvez seja por nós que continuamos esse legado, essa história, porque a gente nem é mais de dentro da escola Monteiro Lobato, né? Tem diretora que chama a gente para ir para lá, mas tem diretor que acha que é um paralelo, né? Que não faz mais parte, né? Mas não tem diretora sentido, que assume que sabe da história, chama a gente para ir para lá, e a gente gosta muito, que é a nossa casa. E é uma baita influência. A gente fica muito bem lá, é central, é um local bom. Então a gente tem esse poder de emocionar nas apresentações que nenhuma tem. Olha! E tu, Davi, como é que foi para tu entrar na Zé Monteirão? Ou se é que você precisou entrar, né? Ou ela nunca saiu da sua vida, como é isso? Não teve isso, de entrar, eu só nasci mesmo. Eu nasci na quadrilha, minha mãe ela ficou grávida de mim em 98, então ela dançou grávida de mim na Zé Monteirão, ela entrou na Zé Monteirão em 97. Ou seja, você dança desde 1998. Basicamente. Eu tô na quadrilha desde sempre mesmo. Não houve um momento da minha vida que eu tenha pensado que estivesse fora desse momento, desse movimento. E aí eu comecei a dançar em 2009, foi quando eu comecei a dançar de fato na linha. Já tinha apresentado antes no tablado, só que não dançando, só com uma participação que foi em 2006. Mas dançando de fato com todos os brincantes da quadrilha foi em 2009, com 10 anos de idade. Top! Faz bastante tempo, já faz o quê? 17 anos? 17 anos eu acho. Nossa! Aí daí tu já foi pra noivo, em 2019. 2019 foi. Mas isso, esse né? percurso Tem todo o todo, percurso, né? foi dançando em Aí tu foi- 2009. Só que nunca foi um desejo, né? Foi só uma coisa que era uma Teve necessidade que a anos- quadrilha tinha. Teve anos que ele estava na linha, teve anos que ele era do teatro, teve anos que ele Tem era... essa hierarquia nas quadrilhas, na Zé Monteirão, por exemplo? De pai pra De filho? crescendo, também. Hoje em dia não tanto mais, né? Antigamente tinha mais, assim. Porque antigamente a gente tinha Começou na muito primeira essa linha e vai questão. ficando até... E você vai crescendo dentro do grupo. Hoje em dia não é tanto mais assim, não. Não. Hoje em dia Antigamente noivo eram nascidos da quadra, né? tem que ser Tinha da que ser da quadra. quadra. Tinha que galgar realmente, passar por todos os processos pra você chegar naquele nível. Entendi. Entendeu? Você tinha que ganhar respeito antes de se tornar noivo. Mais ou menos Entendi. assim. Então não é, não, vou botar a Lúlia como noiva, o Davi como noivo porque eu quero. Não. Não, tem que ter Todo um mundo destaque, participa. né? Tem que ter um processo destaque. pra você chegar nesse... Porque é o cargo mais esperado por todos, né? Todo mundo que participa de quadrilha tem o desejo de ser um dia ser noivo. Não todo mundo, mas grande parte das pessoas tem esse desejo, porque é o cargo mais elevado que se tem dentro do movimento. Então você tem que passar por um processo para que você chegue nesse ambiente já com um currículo, sendo reconhecido. Sabendo o que tu vai fazer, é legal, né? exatamente. O bom é quando você também, a quadrilha, todos os brincantes que eu digo, né? Te admira, Isso. gosta de ti. E a gente vê que eles têm um destaque de querer ajudar, de querer estar legal. na frente junto com a gente, participar. Você tem uma responsabilidade como noivo, noiva, que é de inspirar os brincantes que participam da quadrilha. É muito mais do que só dançar. Você inspira aqueles que são seus, você inspira aqueles que não são seus,
você é a cara da quadrilha, entende? Realmente. Então é uma grande responsabilidade. Por isso que o cargo de noivo e noiva, antigamente, especialmente, sempre foi muito pensado em pessoas que representavam a quadrilha fielmente. A gente não chamaria alguém que chegou agora para ser noivo, noiva. Hoje tem que ralar para conseguir, justo. Isso mais antigamente. Hoje em dia já é bem diferente. não funciona muito assim. Mas na Zé? Na Zé, a gente teve que quebrar esse paradigma por falta de ter essa pessoa mesmo. Sério? E aí foi quando veio o convite para Mariana, que estava encerrando com a quadrilha dela. Assim a Benta na época. Que era assim a Benta. E ela é tua noiva hoje. Noiva. Que legal. A Ana Flávia, que nasceu na quadra também, quis parar. Eu acho muito legal ouvir esse negócio de se aposentar. Não que tivesse no tempo, mas porque chegou o tempo para ela. Isso. Sim. Né? Chegou o tempo para ela. Momentos e momentos da vida, né? Exatamente. E falando em momentos, a quadrilha já foi campeã municipal mais de 5 vezes, que eu soube. Estadual também, né? A gente pode até perceber algumas coisas por aqui. E qual dessas conquistas até agora, a Zé Monteirão, que vocês podem dizer que tem um gostinho especial? Pode ser para cada um de vocês, que acho que cada um deve ter uma diferente. Quer responder primeiro? Quero. Responde. Vai. Pra mim, de verdade, assim, foi a de 2022. Apesar de que em 2019 a gente tava todo esse tempo sem ganhar, né, os 15 anos, mas 2022 teve um gostinho de superação, de vitória mesmo, de que a gente, como a música dizia, né, que tudo pode morrer, mas a Zé não morre. Não tem fim, a Zé não tem fim. Volta, do jeito que for. Qual era o tema? Era do fim ao recomeço. Nossa Senhora! Esse tema realmente, eu acho que pra mim também é a mesma coisa que a Lúlia falou, assim, foi um ano muito especial, porque o tema, ele representava a volta do São João para todo mundo que estava vivendo aquele momento, mas pra gente, ele teve um gosto de superação de fato, porque a gente começou sem ninguém, sem nada. O que tinha lá era 4 casais, a Lúlia, o casal de noivos que era eu e a Flávia, a minha mãe, e acabou. E era isso que a gente tinha. Então a gente começou um processo do zero, sabe? De ensinar o brincante a fazer tudo, a bater a palma, a fazer a marcação. Então foi um processo que foi difícil, foi cansativo, mas quando a gente ganhou, pra gente fez muito sentido tudo que aconteceu, porque mostra que a nossa força, né, como família, que é o que a gente diz que a gente é, a nossa força como família, como um grupo que se dedica, que ama o que está fazendo, ela faz sentido pra gente, sabe? E não só pra gente, como também pra pessoas que nem têm a ideia do que passou todo esse tempo, sabe? Porque pra mim faz sentido porque eu nasci na quadrilha, pra mim faz sentido porque ela participou de todo o processo de criação da quadrilha. E ainda assim vocês ficam numa sintonia, porque querendo ou não é a camisa da Zé Imagina como é que a gente passa esse é. sentimento pra uma pessoa que não sabe nem que é São João. Que é isso, que eles são doidos. Entendeu? Como é que passa isso? Então pra gente foi esse ano foi um ano muito especial por conta disso, né? A gente não tinha ninguém, a gente só tinha a gente, o nosso amor e os fiéis. E os fiéis. Eu jogava todos os dias. Eram 4 casas que a gente tinha pra dançar. 4 casas. Era 8 pessoas. 8 pessoas. Onde é que eu tava nessa época? Digo é nada. Acho que eu tava grávida já. Mas foi a maior... Tava mesmo. Tava grávida mesmo. Foi a maior superação foi. da vida da Zé Monteirão. Foi... Então, se eu perguntar qual o maior desafio da Zé Monteirão, vocês consideram esse? Ou teve mais? Atualmente eu já diria que é outro. Qual é? Tá, qual foi o ano mais desafiador então pra vocês? Foi esse ano também. Foi esse ano. 2024, 2025? 2022. 2022? Caramba! Foi o ano mais difícil, com certeza. Foi a virada da chave, né? Foi. Foi porque todos achavam que ela ia se acabar. Todo mundo achava que ia ser mar. Né? Porque foi Eu acho que exatamente... por um tempo até mesmo a gente achava que ela ia se acabar, né? Eu achava. Balança todo Deus, mundo, eu né? não vou conseguir. muito Eu te difícil. juro, eu me ajoelhava e conversava com Deus. Que se fosse para continuar, que Ele me mostrasse o caminho, que Ele colocasse as pessoas certas. E foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E graças a Deus que a gente saiu. Olha, quando deu o resultado, eu não sei o que eu fazia. Não sei, eu chorava. Não sei. Incrível. Foi loucura aquele ano. Foi loucura. Nossa, que loucura bacana. E esse processo de eleição da diretoria, né? Como é que isso fortalece a democracia interna do grupo? Como é que vocês se resolvem? Isso é um processo que sempre foi dessa forma, né? Eu acho que, diferente dos grupos, eu acho que a Lídia até comentou disso também, a Zé Monteirão não é um grupo que tem um dono, assim, a pessoa que é a dona da Zé Monteirão, o dono da Zé Monteirão, não tem isso.
como eu te falei, sempre foi um grupo muito familiar, né? Nasceu ali na Escola Monteiro Lobato, todo mundo fazia essa participação. E aí, por conta disso, sempre passou por vários presidentes. E aí, desde criança, né, que eu entendo que quem é o presidente é a pessoa que vai tomar assumir decisões, as broncas. Aí vai pegar as porradas, assumir as diretrizes ali. Nossa. Então, por conta disso, sempre houve essa eleição de presidente. Que acontecia, né, antigamente a cada 4 anos. E aí, quando a Lula assumiu em 2018, né, aí ela falou no regulamento, acho que é muito tempo, bora mudar, e todo mundo concordou. E a gente mudou no estatuto e aí passou a ser 2 anos para que houvesse a renovação. Nova eleição. Isso. E aí, a gente passou por um longo tempo, né, que a minha mãe era presidente, né, que foi de 2012 até 2017. Antes disso era o Nego, que até faleceu. Depois a Lula assumiu em 2018 e permaneceu na presidência até 2023. Que foi quando eu assumi em 2024 a presidência. E nós tivemos outros, né? Nesse período todo, teve o Amarildo, que foi o que ganhou em 2004, Elisângela, que é a esposa do Amarildo. Quando a Elisângela ganhou para presidente, que era para ser em 2001, foi exatamente quando eu recebi o convite para ir para a FETEC. Era a minha chapa que tinha ganhado, eu era presidente, ela era vice. Como eu recebi o convite para ir para a FETEC, eu deixei para ela. Né? E fui para a FETEC porque eu achava que esse processo, eu entendia, na verdade, que esse processo de eu conseguir estar na prefeitura, conseguir fazer as melhorias para um Arraial que a gente sofria tanto, né? Que a gente não era valorizado, porque as pessoas que muitas vezes tomavam conta das instituições não tinham, né? Não sentiam na pele, a gente pode dizer assim, o que a gente penava por dançar no asfalto, por não ter um cuidado melhor, né? A gente não tinha repasse estruturas, né? E aí foi quando eu vim com esse convite, é agora que eu vou. E eu recebi o convite exatamente porque a gente falava muito dessa melhoria. Aí foi quando eu não posso deixar de falar aqui, que foi quando a prefeita Tereza me fez o convite para que eu fosse para o Departamento de Cultura, dentro da FETEC, né? Que era FESEC ainda na época. Sim. E daí foi quando começou a melhorar muita coisa. Sim. Muita coisa mesmo. Foi quando nasceu o Boa Vista Junina, na verdade. Que completa hoje. Aquela época que era no Centro Cívico, né? Era lá no Centro Cívico. Que antigamente, ainda no primeiro mandato dela, era na Praça Capitão Clóvis. Sim, verdade. Chamava Arraial da TT. Né? Aí depois a gente viu que não, em 2001 a gente conseguiu. Não comportava mais, né? Mostrar pra ela que não ia caber mais lá e que tinha que Bora aumentar e foi só crescendo. Foi só crescendo e hoje tá aí. 25 anos. O maior da Amazônia. O maior da Amazônia, que começou de uma pracinha. Olha que louco! Esse nome de maior da Amazônia ainda estava lá. Porque nas nossas pesquisas era a única cidade da região norte que tinha 10 dias de festa. Nós tínhamos 10 dias, 10 noites. Somando todos os 2 arraiais? Não, era só Boa Vista Junina. Caramba! Por isso que ele recebe esse nome, porque Manaus não tinha, o Acre não tinha, ninguém da região norte. Assim, seguido. Porque o que acontece muito por aí? Vários arraiais aglomerados um perto do outro, né? Que são muitos municípios. Final de semana e é só final de semana. Isso. E a gente era 10 dias De um único seguidos. arraial. Dá pra entender porque a lapada aqui é mais forte. É desse jeito! Que legal! E agora vamos saber como é que foi essa preparação para 2025? Sim. Né? Esse ano vocês trouxeram um tema anacrônico, não separado, junto. Anacrônico, enquanto há tempo. Quem é a Ana? Anacrônico é a personagem principal, que é vivida pela nossa noiva, Mariana Ramos. E aí ela é a personagem de quem a história vai contar. Né? E quem teve essa ideia? Quem é que... Rapaz, foi um menino muito doido aí, que um dia de madrugada tava assistindo uma música, ele pensou num tema, e se isso acontecesse, não sei o quê, e aí desenvolveu esse tema. Pan, já foi anotando, vai mandando áudio aí, que não sei o quê. Nossa! Esse rapaz é muito doido, muito doidinho. Né? Tô entendendo já. Entendi. Sim. E essas pessoas, quantas pessoas estão envolvidas quando alguém decide um tema? Vamos dizer, a Lula chegou agora com um tema, tal. Sim. E aí? É um Quantas processo. pessoas? A gente não decide nada só. A gente tem uma ideia e a gente leva para a diretoria, para a coordenação, e lá nessa coordenação a gente apresenta todo o tema, digamos que a coordenação fosse nós 3 aqui. Defende o slogan, negócio todo. Evelyn, Lúlia e Davi. Se tu tem um tema para apresentar, tu vai pegar teu tema e tu vai apresentar aqui, vai defender o teu tema, porque tu acha que deve ser esse tema, qual é a história, quais são as músicas e tal. A Lúlia vai pegar o tema dela e vai defender também. E aí dentro da mesa a gente vai apresentar todos os temas e depois todo mundo vota para decidir qual a gente acha que é o melhor tema para aquele ano, qual se encaixa.
Então a gente passou por esse processo. Democrático. Achei interessante. Com certeza, Muito bacana. Tem que ser, porque a gente sempre acredita, né, que uma mente sozinha, ela não constrói tanto quanto várias mentes podem construir. Então o ideal é sempre que tenham várias pessoas para dar aquela opinião, para dizer o que acha. Né? Eu lembro que na reunião da escolha do tema, a Luia não pôde estar, ela estava viajando, eu acho, tinha começado em Manaus, eu acho. E aí, mesmo assim, depois eu fui lá na casa dela, peguei o roteiro, já tinha sido aprovado o tema, né, que o tema foi o que eu escrevi. Aí eu falei, cara, Luia, é isso aqui, ó, esse aqui é o tema, assim, assado, pá. Eu já descobri quem é o cara doido. Vai. Aí eu cheguei lá com a Luia falou assim, Davi, isso aqui é assim, assado, eu não sei, Davi, eu acho que não. Bora pensar, e aí a gente vai construindo junto, né, porque... Agora tem toda uma história, como que ele foi, né, pensando em tudo isso. Conta, Davi. Não, essa aí Toda foi essa o seguinte. Quero saber, tá na pauta. É bom contar. É porque, na verdade, esse tema ele foi pensado antes do Bobo de 2024. Em maio do ano passado, eu estava pensando no tema. Eu estava usando uma música, que o nome da música é Pure Imagination, do espetáculo Wonka, né? E aí essa música, eu estava muito viciado nessa música, muito viciado e tal. E aí a letra da música, ela fala: quem quiser, venha ver que esse mundo é pura fantasia, né? Isso na tradução. E aí, essa frase ficou na minha cabeça por um bom tempo, assim. E aí eu dormia pensando nessa frase, e aí uma madrugada, 2 da manhã, nem lembro qual foi o dia direito, eu mandei mensagem pra minha noiva, pra Mariana, e falei, Mariana, se a gente fizesse um tema com a história assim, onde ela tá doente, e aí ela passa mal, e aí depois ela tem um sonho, ela vive tudo que ela quer viver e tal, e ela morre no final. Aí a Mariana, você é doida, Davi, faz isso não, você não vai... Tem que ser um negócio chocante! Tem que ser. E aí, em maio ainda, né, maio pra junho, eu comecei a escrever a história, né, a sinopse da história. Só que aí, o que aconteceu? A gente tinha uma brincante que participava da Zé, né? Tem história, minha prima, inclusive, né? Que foi brincante da Zé por muito tempo, que é a Tati Sombra. Tati Sombra. Que é minha prima, inclusive irmã da Maria do Sombra, né? Que também é fundadora da quadrilha. E aí, em junho, né, ela começou a passar mal, e ela foi pro hospital. E a princípio a gente achava que ela tinha... Uma hepatite. E ela foi no hospital e tal, e a gente descobriu que ela estava com câncer no pâncreas. E aí foi muito rápido, assim. E ela não de teve junho para agosto. pra nada. De junho para agosto, faleceu em agosto, dia 12. Tudo 2 meses e meio. Foi Gente, muito rápido. tu teve a ideia? Sim. Não, aí depois não. disso eu desisti do tema, assim. Eu desisti. Nossa. Porque eu achei que não valia a pena escrever, falar disso. Eu acho que era muito pesado. Tava bem tava tudo muito recente, então não fazia sentido, assim, sabe? Falar sobre isso aí. Aí eu lembro que um dia... Guardou a ideia. Guardei a ideia. Aí eu conversando com o Julier, né? Eu falei, Julier, é assim assado, eu acho que não vale a pena e tal. Daí ele falou pra mim assim, Davi, ele sempre falou pra mim que a quadrilha tem esse potencial de tocar a vida das pessoas, né? Sim. A gente não tá falando só de... E ela era a tia dele. Isso, é a tia dele, inclusive. A gente não tá falando só de São João, a gente tá falando de vida. A gente tá falando de arte que muda a vida das pessoas. No fim, o Recomeço foi muito especial por conta disso, né? A gente estava falando de pessoas que estavam passando da pandemia e chegaram ali no São João, e a São João foi a salvação para essas pessoas. Nossa. Então ele falou para mim que o anacrônico talvez fosse a mensagem que as pessoas precisavam, inclusive que a gente talvez precisasse, né? Depois que a gente perdeu a Tati. E aí foi quando eu tive coragem de terminar de escrever. Aí eu escrevi esse tema mais 2. E aí no dia da nossa apresentação, apresentei os 3 temas e esse tema foi o tema que ganhou, né? Com todos os outros lá. E a gente escreveu. E Anacrônico é uma mensagem muito especial, assim, de valorizar a vida mesmo, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda para viver com nossos familiares, amigos, com quem quer que seja. Ou então até mesmo de realizar os sonhos que a gente tem para realizar. Então, se a gente está vivo agora, a gente tem que aproveitar isso ao máximo, né? É sobre isso que o Anacrônico fala. Porque em Anacrônico, a personagem, que é a Ana, a gente acompanha a vida dela desde criança, e aí quando ela está adolescente, ela descobre que está doente, e ela descobre que não tem mais muito tempo para viver. Então ela vai atrás de viver todos os sonhos que ela pode viver. Nossa, que Só lindo. que o problema é que ela passa mal, e aí ela vai para o hospital, e daí em diante, tudo que acontece na apresentação, que é o momento que a quadrilha dança, ela só consegue realizar em sonho, ela não consegue realizar na vida real. Então, Fica subjetivo aquilo ali. Não, fica bem objetivo mesmo no final. Meu Deus! Eu tô querendo chorar aqui sabendo dessa história. Mas
né, depois que ela passa mal, ela começa a sonhar com tudo que ela queria viver e que ela não conseguiu. Ela começa a sonhar que ela ia viver o São João, que ela não consegue viver, que ela ia conhecer a rainha, que ela ia conhecer cangaço, que ela ia curtir uma festa com o trio do forró, que é super tradicional, que ela ia casar no São João. E tudo isso são sonhos que ela queria ter realizado, que ela não pôde realizar porque ela estava doente. E a única forma que ela achou de realizar isso foi através de um sonho que ela teve enquanto estava em coma. Nossa. E aí, no final da apresentação, ela morre, ela falece. E aí ela morre dentro do sonho dela, entende? Entendo. E aí a mensagem que a gente passa é essa, a gente não sabe quando a gente vai viver, até quando a gente vai Nossa, gente, que lindo, tu é doido. E aí ele juntou, na hora escrevendo, né, que é a nossa vice-presidente, que é a Ana. Também criança, estudou no Monteiro Lobato também, mas já agora, né, em outra época. Ela também tinha esse desejo de conhecer o Arraial, de dançar na Zé Monteirão. Entendo. E é muito específico, né? É muito específico, porque ela também é jornalista. Ela também é. Tem uma. E Ana Carolina. É que ela realmente ela estudava no Monteiro Lobato. Ela dançou criança no Monteiro Lobato e ela tinha esse sonho de dançar na quadrilha quando fosse maior. Quando ela fez 18 anos em 2017, não esqueci. Ela entrou falando isso. Que ela queria dançar quadrilha porque era o sonho dela de criança. Aí ela levou namorado na época, levou as amigas, que até hoje todo mundo dança Monteiro, até hoje estão lá. Eu entendo. Então a Anacrônico também é uma história que tem muito da verdade, assim, muito da realidade. Sabe? Que lindo isso. Da nossa vivência, né? Da nossa vivência. Tem muito, é muito a nossa história ali dentro. Pessoas que passaram Isso. e deixaram sua história lá. E dá pra perceber essa sintonia entre vocês, pelo que vocês construíram e estão construindo. Aí É legal pra isso. fechar com chave de ouro o tema, que também foi muito espontâneo isso, porque já tinha na história, ela falando o desejo dela, na cidade que ela morava, dançava uma quadrilha de antigamente. Foi muito perfeito isso. Antigamente. E Vou assistir de novo. A quadrilhazinha tava lá ensaiando. Aí de repente a mãe desse aqui diz assim: Davi, falta uma noiva. cadê o pessoal de noivo nessa quadrilha? Aí foi tão engraçado, ela olhou assim pra mim. É tu. Eu disse: o quê? Como assim, gente? Em janeiro eu tirei o útero, como é que eu vou dançar? Porque não tá lá? Dançar? Não, eu tô me recuperando. E esses aqui com o maior cuidado, não, pelo amor de Deus. Aí disse: não sei, olha, vai lá. Ela é louca. Ela se cirurgiou hoje, né? Deu 2 dias, ela tava correndo dentro de casa já, fazendo as coisas. Meu Deus do céu. Aí só viu o vídeo da Lara lá, mãe! Aí ele disse: se tu der conta, vai lá. Aí eu disse: mas é quanto tempo? Ele disse: é um minutinho e pouco, me dá 1 minuto. Aí lá foi tu com o Augusto. Aí foi, aí vamos procurar o nome das antigas, que hoje é advogado, né? Tem toda uma história também na vida dele. Ai, gente, que legal. Mas na hora que chamou, ele aceitou logo de boa, porque o primeiro mesmo, que eu acho que tem que deixar registrado aqui, não quis ir. O Eleazar, mas aí o Augusto também foi muito importante na trajetória. Inclusive pra mim, ele foi inclusive uma referência que eu tive, porque ele sempre teve essa pegada de ser muito doido, né? Eu sempre ouvi histórias do Augusto e tal. Então dançando, eu sempre quis pegar muito essa vertente mais espontânea, sabe? Que o Augusto me apresentou. Que é uma coisa que mudou muito, sabe? Mudou bastante. Antigamente, eu percebi mesmo nos homens. Antigamente nós éramos o cômico. Os homens tinham umas posturas. Graça. Isso. Antigamente a gente dançava de dente pintado de preto. Achava legal. Nada contra. Aí foi acabando isso aí, porque a gente tá maltratando muito o pessoal que é da roça, né? Então vamos ter um respeito. Vamos estilizar. E aí tirou o dente pintado, mas as bolinhas continuaram, né? Legal. Tanto que quando eu entrei, eu vim com as bolinhas do rosto. Bolinha, assim. Eu acho que foi muito emocionante pra todo mundo, assim. Pra mim, né? Eu sempre digo que foi. Eu até mandei mensagem pra ela depois, quando eu fui assistir, né? Porque no dia eu não consegui ver nada. Quem é que consegue? Não dá. Mas depois eu fui ver a live da apresentação e foi muito emocionante pra mim ver, assim, sabe? Porque, primeiro, é muito carismáticos os dois. Né? E segundo, que tem todo um peso, assim, de história mesmo, sabe? Que pesa. E até pra quem não tem a história que a Zé Monteirão tem, pra quem não acompanhou, não teve de dentro, sente esse peso, sabe? Essa representatividade ali. Então, quando eu assisti depois, eu me emocionei muito, assim, aí eu mandei mensagem pra ela, assim, é muito lindo, assim, ver, sabe? E tu falando sobre essa questão de a gente se alinhar muito nas falas, eu acho que... Vocês estão muito alinhadinhos. Vocês combinaram a conversa aqui? Souber aqui do Ilha Junto, a gente briga. Tudo bem.
Mas eu acho que a gente se alinha muito, porque o nosso objetivo ele é muito semelhante, assim, sabe? A gente faz tudo isso aqui por amor, porque a gente não tem É por ganho. história, por tradição, a gente não tem né? ganho, a gente não tem um ganho assim de o currículo que cresce, não tem. Tem gente que diz assim, o presidente ganha salário? Ô, gente, o presidente ganha estresse. Ah, peraí, o pessoal que dança tem cachê? Então, tipo, eu acho que Aquela meia hora assim, a gente se alinha muito em pensamento e na forma de trabalho também por conta desse amor que a gente tem, sabe, pelo São João. A gente pode também falar que é uma grande representatividade. É uma grande representatividade. Quem está numa quadrilha, estou aqui representando uma quadrilha, estou dançando pela Zé Monteirão, sim, claro. com essa história toda. Eu acho que essa é a parte interessante que nós, artistas, conseguimos enxergar. E que algumas pessoas, essas que perguntam se a gente recebe, se vocês ganham por isso, que ainda não entendem. A gente faz porque a gente gosta. A gente entende que a nossa arte, eu acredito, né? Ela tem um significado e terá sentido para quem tá vendo. Então, às vezes, o cachê, ele é ótimo, mas tem horas que é por amor mesmo. Eu admito isso, sou do time, eu entendo. Mas Nessa hora do amor, como é que fica essa rotina de ensaio? Como é que é o amor para os ensaios? Como é que vem essa inspiração para figurino, coreografia? Como é que funciona esse processo de construção? Pois é, antigamente não era muito cobrado tudo isso, né? Então você escolhia um vestido, não eram iguais. Cada um escolhia sua cor? E cada um tinha sua costureira. Era de babadinho. E aí uns faziam costa nua, outros costa trançada, tomara que caia, aí ia de cada uma. Era dessa forma. Aí com a evolução, né, foi um figurino só. Que quem começou com a escolha do figurino foi Ranieri, que era um professor na época do Monteiro Lobato também, e logo depois veio o professor Roberval também, que na época ele estava começando como professor, mas ele também já desenhava. Então ficava entre Ranieri e Roberval, nossas mangas bufantes, nossos laços, aí tá, todo esse povo... Esse povo teve sua história, saíram, formaram outra quadrilha, que foi a Macunaíma na época. Isso acho que foi nos 10 anos da Zé Monteirão que teve essa... Aí a gente foi se virando como pôde. Aí começou a mãe do Davi fazer os desenhos. Ela começou a se especializar nisso, ela é muito historiadora. Até croquis então a mãe faz. Faz. Tá doido? Ela desenha. Que legal. Então ela começou a desenhar. Muitas vezes nem sempre a gente acerta, nem sempre foi assim. Isso. Mas os vestidos da Zé sempre tiveram um toque especial, porque é sempre feito por alguém de casa. Que Né? legal! Então, nossos vestidos sempre foram muito comentados, queriam todo mundo ver. Principalmente depois que a gente começou a fazer inovações, que colocou oficianinha na barra do vestido, tirou a chita dele todo e começou a colocar uns folhos lisos, de popeline. Naquela época era 14 metros de tecido para fazer um vestido. Nossa, gente! Era realmente uma saia que vinha aqui na cabeça. Só que aí vai evoluindo, o tipo do tecido vai mudando. Muito legal estar sabendo disso. Só vê a organza nos É organza, né? É muito leve. São quantos metros de tecido para um vestido hoje? Vixe, de organza tô usando 16 metros ali de tecido. Nossa! Mais ou menos. Então, ou seja, diminuiu de uma e aumentou para Porque outra. o que acontece hoje? Ele tem que ficar mais Muito mais franzidinho. franzido, Então, Gasta um pouquinho mais. Isso. Antes não era, tinha quadrilha que só colocava. Né? A nossa, como eu disse, sempre era uma família que fazia. A mãe da Natália, que foi uma rainha nossa também de muito tempo, ela que mais franzia nossos folhos, que era tecido. Isso. Então era mais difícil de franzir. A organza é mais fácil. A organza é super fininho. De franzir. Puxa um tanto. E aí, como é muito levezinho, ela vai pegando mais, ela pega mais. Ah, entendi. Nossa, quanta informação, né? E uma coisa que eu tava conversando com o Davi agora no backstage era... Vocês participaram dessa transição da saia longa para essa saia mais curtinha e do porquê que hoje, aqui em Roraima, as quadrilheiras, né, as brincantes, não usam essa saia tão curtinha. Pois é. Quer falar, Davi? Eu posso falar. Eu acho legal, mas eu vou complementar. Vai. Olha o povo educado aqui, né? A princípio, as saias do movimento junino, de forma geral, assim, no Brasil todas eram longas, né? De muito tempo atrás. E aí, lá pro Nordeste, fora, na verdade, de Roraima, todo mundo começou a se atualizar, né? E começaram a encontrar as saias. O motivo pelo qual
Roraima permaneceu na saia longa, tem muito uma questão histórico-cultural mesmo, assim. É por conta, tem até um dado que eu te falei, que é o da Ambitec, né, que é essa fundação do meio ambiente, que ela fala que esse produto cultural de Boa Vista, que é o São João, ele se dá muito por influência da cultura indígena, também por influência das culturas norte, nordeste, sul, e aí são várias influências que tem, e aí gera esse produto que é o nosso produto. A nossa forma de dançar, a nossa forma de fazer o São João, a nossa forma de se vestir. E aí, a gente, desde criança, desde muito jovem, a gente sempre teve muito amor por aquilo que a gente construiu, por aquilo que a gente se tornou e por aquilo que a gente é. Então, isso, atrelado também ao fato de a gente estar muito distante de toda essa influência do resto do Brasil, né? Muito distante do Nordeste, muito distante do resto, até do Norte mesmo. Essas influências de vestido curto, elas não pegaram tanto pra gente. Tanto é que todo mundo encurtou o vestido e a gente permaneceu com o vestido longo. E aí a gente cria uma forma de dançar que é muito específica com esse vestido. Que é única. Isso, a gente cria a forma de utilizar esse vestido também como o giro alto da saia, a forma de bater vestido, a forma de se criar esse vestido mesmo. Muitos vestidos foram criados de forma diferente, mas ainda assim com saia longa, entendeu? Então todo esse processo é um processo realmente histórico e cultural que se deu no que nós temos hoje. Né? Claro que hoje em dia a gente tem, né, esse advento do vestido curto para Boa Vista, né? Tem muitas quadrilhas que tem, atualmente acho que são 5 quadrilhas, né, que vão utilizar esse vestido curto. Mas por opção delas. Por opção. Porque começamos aí a competir com o Brasil. Isso. Né? E aí a gente percebeu a discriminação também que a gente sofre. Só que para nós, enquanto Zé Monteirão, é o nosso diferencial de Roraima. Quando a quadrilha aqui foi escolhida para ir para Nova York, não foi porque a Tereza tinha influência lá e quis colocar a quadrilha para ir para Nova York e gastar dinheiro. Não. A quadrilha foi boa mesmo. Isso, porque ganhou. foi um concurso, foi uma seleção, na verdade, da Embratur. Nossa. Que rodou no país. E eles se encantaram pelo giro da nossa saia. Então aí como que a gente vai jogar isso fora? Né? Bora valorizar essa cultura, então. E outra coisa, se você olhar mesmo, é mais bonito. É mais bonito. Aí é gosto também, né? Fica uma coisa muito subjetiva, né? Você pode escolher aí, você que vai fundar uma quadrilha, tô inventando aqui, tá? Você pode escolher se você quer o giro da saia mais comprando, mas a gente já tem uma característica hoje em dia, que eu acho interessante a gente manter. Eu vejo muito isso nas pessoas, né? As pessoas, elas vão para as quadrilhas dependendo do estilo da dança, que a gente tem aqui, né? Estilo de vídeo, né? Estilizado do tradicional. Claro que assim, de forma básica, não existe tanta diferença, só na roupagem mesmo, né? Na forma de dançar dentro. Na estética, né? Na estética, Mas ainda assim as pessoas escolhem muito por conta de identificação de fatos. Tem gente que não se identifica com vestido curto, não consegue dançar com curto e prefere dançar o vestido longo. Mas tem gente que já não prefere, já não gosta tanto do longo, entendeu? Meu sonho longão. Tem meninas que realmente não conseguem girar. Exato. Aí quando elas vão lá dançar, experimentar no culto, aqui tá bom, porque é só, né? Quando gira ele já abre praticamente sozinho, porque ele é cheio de... Ele tem também um movimento, né, também? E eu vou te dizer até que o vestido longo ele cansa mais. Cansa mais. Claro! Cansa mais. Ora, todo o Por conta da esforço. forma que você utiliza para dançar o vestido, né? Braço. São outras articulações ali, você tem que estar com o braço mais esticado, que cansa muito mais. Gente, a Marina Rui Barbosa, um dia desse apareceu com o braço roxo, o carro de um vestido de 15 quilos. Eu vi. O cara era 25 quilos, sabe? O que gostaram? O que é, Vavá? Existem vários motivos, né? Eu acho que esse é o principal que a Lúdia falou, né? Quando a gente começou a competir a nível nacional, a influência que a gente sofria dos outros estados, né? A pressão, na verdade, que a gente sofria, porque a gente pegava porrada realmente por ter o vestido longo. Era isso, assim, que você não tem vestido na noite. Tema maravilhoso, música legal, apresentação mas top. Mas se o vestido é feio, ou o vestido atrapalha na dança, eu já vi muito isso. Se o vestido atrapalhou a brincante. Isso desmotiva o produtor cultural, né, cara? Isso aí, então E aí, hoje em dia, a gente já vê trocar, né, essa realidade. Porque hoje em dia a gente já é muito elogiado pelo nosso vestido. Sabe, pela nossa cultura de ter a saia longa. E assim, pra te ver o quanto esse giro alto influencia no modo da gente dançar, porque a Zé Monteirão não tinha esse giro alto. Não tinha, é verdade. Quem tinha era Garranchê. Zé Nilton é o criador do giro alto. Que então, legal! Ele, e a gente queria ser diferente, porque eu dizia assim pro Nazareno, tu quer fazer esse giro alto, Nazareno? Que cobre o rosto da menina? Vamos fazer um giro assim, porque a gente vai aparecer aqui o nosso rosto. Né? Então a beleza da quadrilha vai permanecer, não vai ficar só o tecido aparecendo, porque antes nem cobria, era o fundo mesmo. Sim. Hoje não, hoje faz uma
um fundo de outro tecido, não aparece o avesso, né, do tecido. Inclusive tem vezes até que é estampado, fica bem bonito. Aí ele, então vamos ensaiar esse negócio aí. A gente começou a ensaiar. Começou a ser diferente. Então a Garranchet tinha esse giro nota Zé Monteirão. Aí lá lança... Padronizou. Não, aí lá lança o concurso do giro. Disse, agora. Eu vi até que foi antes, porque na verdade, a primeira pessoa que girou alto na Zé Monteirão foi a Ana Flávia em 2018, no concurso de Rei e Rainha da Prefeitura de Boa Vista. Verdade, eu até briguei com ela. Foi. Eu até briguei. Ela disse assim pra mim, tia, esse giro não tem. Agora é giro alto, tia. Aí eu sou muito assim, eu sou muito conservadora, mas eu também sei baixar a cabeça, aprender. Aí eu fui com aquela história na minha cabeça, sabe, rapaz, se é o que tem que ganhar, então vamos mudando devagarinho. Aos poucos. Vamos mudando devagarinho, com muita dor no coração, mas vamos mudando devagarinho. Aí foi quando veio o concurso. O concurso 2020. Na pandemia já. Aquele foi na live ainda, não foi? Foi uma junção da FENQUAGE com a FETEC, elas fizeram um concurso juntas. Foi. Aí a Ana Flávia foi escolhida para ir pro giro. Ela, não, Ana Flávia, tu já estava girando, então tu vai sair. E a bichinha tão nervosa. Eu disse assim, Ana Flávia, tu vai só girar. Tu não tem responsabilidade nenhuma, minha filha. É carisma e giro. Giro e carisma. Eu dizia assim, vai. Minha filha, esse giro nem é nosso. Vai lá e gira só isso. Aí peguei a mestra, né, daqui, que é a Shirleia, que era da Garranchet, que girava muito bem. Shirleia, vem cá, ainda sabe girar? Sei sim. Depois vai ajudar minha menina a girar. Olha que legal! Ela deu 2 ensaios pra Flavinha, mano, não deu outra. Ficou lindo. Zé Monteirão, que nunca girou alto, ganhou o primeiro concurso. Que top! Olha só, gente, que adaptação bacana. Agora, assim, dessas histórias, tem alguma muito engraçada, algum mico, algum aperto antes de alguma que ficou na memória? Essa aqui tem, várias histórias. Vai, escolhe uma aí. Tem vários. Várias histórias. Tem uma que podia ser muito trágica, né? Um dos presidentes, antigamente, a gente sofria, mulher. Hoje você escolhe os casais antecipados, que é muito justo. Antigamente era na subida do tablado, era na subida ali da arena. Então coloca todo mundo lá e diz, tu dança, tu não dança, tu dança, tu não dança, tu dança. Era desse jeito, e haja menino chorando pra cá, menino chorando pra lá. E assim o nosso presidente, que era o Chico, era o Francisco, Brita, a família. Que era meu tio. Era meu tio daquele país. Ele era muito bonzinho, mas o bichinho dançava um pouquinho ruim, que Deus o tenha. Eu gosto dessa sinceridade. Aí tirou o Chico. O Chico não era o presidente da quadrilha. Já pensou assim? O constrangimento? Nossa senhora, imagina as tretas. Nossa senhora. Lá fomos dançar em Manaus. A quadrilha também foi pioneira nisso. Fomos dançar lá em Manaus, na Bola da Suframa, que era o maior concurso de quadrilha de Manaus, na época. Manaus hoje é muito boi, mas já teve seus concursos de quadrilha, tem até hoje lá. Mas não é mais tão valorizado, né? Mas a Bola da Suframa até hoje é muito comentada. E é um arraial que acontece todos os anos lá e tem um concurso. Aí nós fomos dançar, eu acho que isso foi em 98, por aí. E era aquele tablado de tábua. Sim. Nossa, sabe? aquele que fazia barulho mesmo. Era. Esse tablado de tábua é horrível, porque tu pisava nele assim, parecia que ele sugava a tua alma. Porque ele é mais pesado, É muito pesado, Ele é mais pesado. E eu não sei, tinha uma tábua lá que não estava bem colocada, já tinha dançado muito. Imagina. Que dançava uma fila pra cá, igual como a gente entrou esse ano. Esse ano, igualzinho. O Eliasar tá do lado de lá e do lado de cá. Que eu vou passando, que ele vem pra me encontrar, pra gente seguir o giro. Cadê o Eliasar? Mano, ele tava lá embaixo. Desganchado com a perna na cara, porque ele caiu. Ele afundou, ele bateu tanto que afundou. Ficou uma perna pra cima. Olha, não tem noção. Tu só olhou a perna dele e lá pra cima. Eu não sei que ele ainda conseguiu fazer a graça dele, os meninos foram lá, nós ganhamos esse concurso em Manaus. Em 98, Zé Monteirão ganhou estadual, municipal. Que é bom esse? Rapaz! Foi. Gente do céu, imagina. Davi foi bebezinho. Foi na barriga da mãe. Gente, que legal. Nossa, que bacana. Aí, outra vez a gente vai dançar dentro do Parque Anauá. Mano. Chuva.
Não, chuveiro era de prática, né? A gente dançava no anfiteatro. Aí lá tava eu e o Eliazar, eu e ele, começamos a não dançar na linha, por conta de um bendito passo lá que veio pra quadrilha, que fazia assim com a cabeça, e eles invocaram que eu não fazia no tempo certo. Eu dizia, vocês estão mentindo, que diabo que eu não faço? Não, vamos lá. Então vamos dançar fora, Eliazar, vamos dançar fora. Tá, fomos dançar. Aí começou, todas as noivas não são mais totalmente da linha, né? Brinca. Foi daí que começou que as noivas ficam mais... Começou. Isso também de 98 para 99. Rapaz, dá pra patentear muita coisa no nome de vocês aí, ó. Isso é doido. Muita coisa. Que legal. Aí lá a gente tá embaixo da mangueira, porque vinha um coração, a gente explodia esse coração. Lá vinha esperando o nosso momento, que a quadrilha entrava e todo mundo ia ficar, cadê o casal de noivo? Cadê o casal de noivo, né? O casal de noivo estava escondido para explodir esse coração. Ele explodia e ela explodia de porrada, de pesado. Não acredito, e os Sputnik, que era um fogo que saía assim, que hoje é todo tecnológico, né? Mas antes acendia as torrezinhas. Era no fósforo mesmo. Do lado do coração. E aí, bem lá embaixo da árvore, numa casa de formiga. Meu aí Deus. E na meia, a formiga tá subindo, tá me ferrando. Imagina como que a gente já para entrar. Por sorte, o animador esqueceu de chamar a gente. Deu tempo de eu tirar a meia, sacudir, porque eu já estava toda ferrada daquela formiga. Embaixo de uma árvore, lá no Parque da Lama. Pra poder me colocar. Aí eu ia dizer, tá no jeito. Eu digo, mano, tá ardendo, mas vamos embora. E eu balançava assim, eu falei, vamos embora. Gente. E aí já foram avisar, esqueceram os noivos. Aí foi que vieram chamar, menina, história. Gente, e qual? A dos jornais também é muito boa. Ai. A dos jornais. Qual? É porque antigamente a rivalidade era como um time de futebol, né? Você, por exemplo, você é da EITA, você é da EITA até o fim. Você é da Zé Monteiro, você é da Zé Monteiro até o fim. Não tinha isso de trocar, não. Na rancheira. Não tinha isso de trocar. Você é da quadrilha, você é da quadrilha, acabou. E aí a Lúlia conta sabe melhor da história, é só você rir mesmo. Aí foi quando o Nazareno, com o Ronaldo, foram pra dançar na São Chicão. Né? Foram dançar na São Chicão. Aí foi quando começou a construção da EITA e tudo. Aí lá, o primeiro ano de EITA. O Ronaldo tinha os passos que ele criou pra gente, ele levou, porque ele disse, é meu, eu que criei. Eu levo quando eu quiser. E a gente começou a dizer, olha, tá imitando, coisa de menino, né? Tá imitando, então, vai dançar a Zé 2 vezes, vai assistir a Zé 2 vezes, mal feita. Né? A gente dizia assim, ele era realmente o dono dos passos. O povo não alisa não, né? 4 passos, eu acho, que era o Chepião, que leva até o apelido dele. Aí tinha, acho que Maresia, que era o banzeiro do Rio Branco. Tem esses nomes dos passos, né? Isso. Que legal. E aí tá, aí lá vai pro concurso da prefeitura, tá? Aí o pai dele trabalhava na Folha, que ainda pegava jornal que distribuía na cidade, né? O povo ficava no sinal, vendendo jornal, ou ia para as repartições, e vinha de madrugada. Aí ele ia entrar lá pela meia-noite, por aí, 1h, e ele vinha do plantão, já com o jornal na mão, para entregar, nem me lembro para quem queria entregar esse jornal. Aí um dos nossos presidentes lá, não era presidente, era animador, disse, me dá esse jornal aqui, não, cara, eu vou entregar ali, não, a gente dobra depois direitinho, ou eu compro. Menino, o que tu vai fazer com o jornal? Me dá aí. E lá saiu distribuindo o jornal para cada um. E a gente na arquibancada aqui. Aí tem que entrar. E a gente na arquibancada aqui. Quando a EITA entrar, todo mundo abre um jornal. Aí a gente, como assim? Abre um jornal, só isso. Meu Jesus amado. Tinha a apresentação da EITA, a gente com o jornal aqui na... Meu Deus do céu! Moral da história, as informações de jornal estavam mais interessantes que ver a EITA. Meu Jesus, gente, como é que... Meu Deus, esse corte vai ser ótimo. Tinha tiro, tinha que sair quadrilha escoltada. Era babado. O negócio era muito sério. Hoje em dia isso não acontece mais. Tá, gente, estamos trabalhando agora numa fase muito mais tranquila e harmônica, né? Assim, né? Muito harmônico, né? O meu noivo, o meu filho hoje é noivo da EITA. Eu tive que aceitar, entender. Foi sofrimento, foi tristeza, foi choro. Eu acho que ele contou um pouco pra gente isso. Mas Mas é legal estar sabendo disso, porque olha, gente, eu vou deixar aqui um recado, que se isso acontecer daqui aos próximos anos, foi cantar a pedra. Tá bom de vocês se juntarem tudinho, essas quadrilhas, e fazer o arraial de vocês.
das quadrilhas. Junta Ixi, logo é mesmo. confusão. Aí a treta. Tira porra de confusão. bola. Mas é porque, gente, querendo ou não, vocês são um movimento tão legal. Todos vocês, todos. Mas Eu digo ia isso no ser geral. bom. Se todos vocês realmente pegassem na mão um do outro e bora vestir a camisa das juninas mesmo nesse negócio, que é uma coisa que eu vou até sonhar, né? Sim. Pode ser também outra coisa fenomenal. Quem sabe? Né? E olha, você que tá aí de casa, né? A gente sabe que tem as quadrilhas, a gente já tá contando essas histórias, conhecendo. Mas, gente, não é nem a metade da história, Não é nada. que é tudo isso. E planos para 2026? Aí tá tudo muito incerto ainda, a gente não sabe bem como é que vai ser. Ainda tem agora o Arraial da Nauá, No né? Arraial da Nauá, o São João 2025 ainda não acabou. Tem muita coisa pra fazer. Tem uma eleição pra acontecer aí. De né, quê? presidente. Já da nova diretoria. Porque como a gente falou no começo, 2 anos, né? são 2 anos apenas, né? Então eu tive com a Aninha na presidência e vice em 2024, 2025. E aí para 2026, 2027 vem uma nova presidência, não sei se a gente permanece, não sei como é que vai, a gente não sabe como é que vai ser, a gente nem sentou ainda, na verdade, Pra definir, né? alinhar nada, né? Porque tem trabalhos para ser realizados Deixa passar o ainda. batidão, né? Tem trabalhos para ser realizados ainda nesse ano, em 2025, para o ano de 2025 e 2026 a gente vê assim que acabar o São João. Mas existe essa eleição que provavelmente vai acontecer, aí uma nova diretoria vai assumir, Ou não. ou não, a gente não sabe, a gente não sabe. Às vezes permanece presidente, muda E o legal é que isso é entre vocês, muda né? um Vocês que outro. decidem o destino de vocês nesse sentido, né? É pra Assembleia, Porque- então todos os brincantes têm que decidir ali. Muito legal Porque, isso. Evelyn, assim, é muito cansativo. É muito cansativo. É muito cansativo. Por isso que quando eu assumi, eu digo, vamos colocar 2 anos, gente, porque é um peso, uma Foi. carga. E isso mexe assim dentro da nossa vida pessoal. A gente se Completamente. dedica 100% para esse grupo. Um exemplo é, esse ano eu não pude trabalhar. No período junino, de março até agora, não estou trabalhando porque eu tenho que focar nas coisas da quadrilha. Porque se a gente não fizer isso, Não dá tempo. não dá tempo de resolver tudo. Não tem como resolver tudo. Né? E aí eu E tu já... ainda foi premiado ano passado como rei, não foi? Se eu não me engano, não foi isso que aconteceu? Como Noivo? Melhor noivo do Brasil. O maior noivo do Brasil. Isso. Com a Ana. Sim, Foi. com a Mariana. Com a Mariana. Mariana. Com a Mariana. Ainda A tinha Ana esse cargo. personagem. Aí tu ainda entrou esse ano com esse Eu já título era também. presidente, eu já era presidente ano passado. Caramba. Eu sou noivo desde 2019, como o já bem explicou. E aí eu sou noivo desse período até hoje. Não Entendi. saí do noivado, né? Eu assumi a presidência e fui acumulando os cargos de presidente e de noivo na quadrilha, entendeu? Entendi. Então eu faço os 2 trabalhos atrelados um ao outro, né? Por sorte, Caramba. ser noivo é muito mais fácil do que ser presidente. Que fique bem claro. É muito mais fácil. E aí o difícil, né, de ser presidente, eu diria, pra gente, né, que a gente não tem uma mão financeira que segura a nossa mão aqui, bora embora. Não tem isso. Então São a gente vocês. tem que se virar. A gente vende a nossa alma pra conseguir fazer acontecer. O que eu já vi dessa mulher aqui se endividando pra conseguir botar o São João no tablado não é brincadeira. O que eu me endividei pra colocar o São João no tablado não é brincadeira, sabe? É um trabalho. E os outros, Sim. e outros. Fazer Todo mundo, fazer cultura não é uma coisa fácil. É. E não é barato fazer. Especialmente porque em Boa Vista a gente tem muito financeiro. Então, se você quer ir para uma competição para brigar pelo título, você tem que ir com o financeiro, investindo, entendeu? Com muita criatividade para compensar as falhas financeiras, mas ainda assim tem que ter dinheiro para conseguir investir. Se você não fizer, você não tem chance. Então, a gente faz um espetáculo, a gente sempre fez espetáculos com orçamento pela metade de outras quadrilhas, mas brigando ainda pelo primeiro lugar. Em 2022 Com a mesma garra. Em 2022 a gente foi com um espetáculo super tranquilo, assim, de financeiro, né? E mesmo assim a gente conseguiu bater de frente com quadrilhas que tinham muito mais investimento que a gente. Ano passado a mesma coisa, esse ano a mesma coisa. A lei veio, ela ajudou A lei, né? muito. Foi ajudando né? aqui na época, né? Só que agora parece que eles atrasam tanto Sim. o pagamento, que era para vir uma coisa que era para te ajudar ainda no ano que corre, acaba que muitas vezes vira para o outro Atrasa, né? ano, quando sai já passou. E aí vem. Aquelas questões burocráticas que... Claro que nunca é tarde, porque o que não falta é conta realmente para pagar. É muito alto o custo para você subir no tablado hoje. Uma quadrilha gasta aí de 300 a 600 mil reais. Do projeto que a gente fez do ano passado, né? Que a gente faz o projeto dos gastos do ano, né? O nosso projeto do ano passado, a nossa média de gastos foi 210 mil reais. Meu Deus, valor de uma casa. O valor de uma casa. Aí Isso para você- quadrilha subir no tablado. E isso é um valor baixo ainda, né? Porque a gente não gasta quase nada, assim. Tudo Isso que a gente é faz. investimento em cenário, Cenário, repertório, figurino, Estrutura. guincho,
muita coisa. Logística, caramba. Tudo isso, assim, que a gente gasta bastante para conseguir Vamos fazer. mudar? Investe. Vamos dizer que vocês investem, né? Investe. Porque, poxa, cara, é muito trabalho, aí você diz assim, mas e aí, o que é que faz vocês, essa roda não parar, né? O que é que faz vocês terem essa vontade cada ano? O que me motiva muito mesmo é poder fazer a diferença na vida dos brincantes. Sim. Dos meninos que muitas vezes vão para lá, cada um com sua história, e que a gente vê que a gente salvou de um suicídio, de uma prostituição, da vida de drogas, sabe? E a gente viu muito isso dentro da quadra. A gente conseguiu, então acho que é um trabalho social que é feito espontâneo, sem te julgar, né? Hoje em dia a gente tem que estar aberto para aceitar todos, né? Não importa a orientação que seja, de todas as formas. Que isso para Zé Monteirão foi um processo que foi construindo com eles, que foram nos ensinando, os antigos, que muitas vezes eram muito cabeça dura mesmo, de não é tradicional, Eu digo, mas como tradicional? Até onde é esse tradicional? E a gente foi mudando, e eu fui uma das responsáveis de começar essa mudança, né? E depois, quando veio Davi com uma parte mais realmente moderna da vivência, né? Das histórias, eu acho que é o caminho certo. É isso que a gente tem que fazer, é dar espaço para todos. Sim, e a arte, de forma geral, ela é muito elitizada, sabe? Sempre foi. Sempre foi. O teatro, o canto, a dança, é uma parada muito elitizada. Então, quando a gente cria cultura através de São João, a gente abre margem e possibilidade para as pessoas da periferia, pessoas pretas, pessoas LGBT, pessoas que não teriam essa oportunidade de fazer arte com a gente também. Exato. Entendeu? Onde elas podem ser quem elas são, onde elas podem mostrar um pedaço do que elas podem ser enquanto artistas, entendeu? E eu digo por mim mesmo, né? Porque eu sou artista, né? Eu sou ator, sou cantor, sou dançarino, como tu bem sabe, a gente já trabalhou junto antes. Não vou publicar nossos spoilers, deixa pro nosso passado, amigo, deixa. Estou trabalhando também uma parte aí da minha vida artística de roteirização também, estou estudando para isso. E isso só foi possível porque eu tive o meu vínculo com a arte através da quadrilha junina, entendeu? Foi onde eu nasci, foi onde eu aprendi a dançar, foi onde eu tive contato com todas essas possibilidades que eram as possibilidades artísticas, entende? Então, quadrilha, São João, antes de ser um meio de competição, é um meio de salvar pessoas. É um trabalho social que a gente faz. Que a cultura faz isso. A cultura é para isso. A arte é para isso, entendeu? É antes apresentar no teatro, antes de viajar, sei lá, para fazer um trabalho aí pro Senado, são várias coisas que a gente pode fazer, né? É muito antes disso, tu alcançar a pessoa que está lá na periferia, sabe? A pessoa que não tem a oportunidade, a pessoa que não sabe, que nunca fez uma viagem pro nacional. Isso pra gente é sempre incrível, Ou né? seja, é como que quem está lá na plateia vê apenas a glória que vocês construíram de toda essa estrada. E assim, não são só flores, Evelyn. Tem pessoas que só abrem a boca para criticar o trabalho, para criticar esse investimento que é feito, inclusive pelos governos, tanto prefeitura como municipal, que esse dinheiro poderia estar no asfalto, poderia estar no hospital. Pode sim, mas cada um tem sua parte. O dinheiro do asfalto já está lá. O dinheiro da saúde também já está lá. Da educação também tá lá. Isso aqui também não deixa de ser educação. Da arte também tá. Né? E não deixa de ser saúde, porque você tá dentro da quadra, dançando, que você tem uma preparação para você começar a dançar, porque hoje o negócio tá mais afiado. Né? Davi, por exemplo, formado em educação física, para ele colocar a turminha lá para começar a bater o vestido, ele primeiro faz uma preparação, tem um aquecimento, não é de qualquer jeito, não é de bolo. Sim. E assim, todas estão crescendo nesse sentido. Quer que melhora? Melhora lá na ponta, é menos gente lá dentro do hospital doente. Exatamente. Sabe? Tudo isso. Então, quando você abre a boca, você aí, o ouvinte,
para dizer que a cultura, que você ir para a quadra de uma escola, A gente sem ter o que fazer, que o prefeito ou o governador está jogando dinheiro fora, pare para pensar, vai estudar, vá para dentro da quadra também conhecer uma quadrilha, vai conhecer um grupo de teatro, vai ver o que eles estão fazendo, porque eu garanto para vocês, nós estamos salvando vidas. Quadrilha Muito lindo cultura, isso. Quadrilha é história, quadrilha é social, quadrilha é tudo, assim. A gente faz de tudo, sabe? E a gente vê muitas histórias ali dentro. A gente vê gente que, esse ano, teve militante nossa que não comia em casa, sabe? Caramba. E aí a gente sempre se organiza, né? Esse dinheiro também ele é para várias situações além da apresentação. A gente sempre diz Vocês que formam uma comunidade paralela, né, nesse período, a né? gente sempre diz que o processo que se dá para o São João, ele é muito mais importante do que o São João em si. Porque o São João, a apresentação ali, o Arraial é 6 dias atualmente, 8 dias. Né? O São João, a apresentação é 35 minutos. Mas o processo que se dá de janeiro a junho são 6 meses. Muito e nesse mesmo. processo, é nesse processo que a gente trabalha. De tudo pode acontecer. É nesse processo onde a gente mexe na vida das pessoas, entende? É um processo longo, cansativo, desgastante, gastoso. A gente gasta dinheiro com isso, a gente dá lanche, a gente investe ali no material, investe em muitas coisas, entende? Mas é esse processo que salva a vida das pessoas. É esse processo. Só que esses pessoas não vêm. E aí fica o que ele falou, então abre o olho. É sobre isso. É sobre isso. Olha, eu como uma futura professora de música, estou me formando ainda, eu vejo que realmente, gente, a gente não foi criado com a arte nas escolas, da maneira em que a arte pode refletir, ou seja, de diversas formas. Então é difícil hoje a gente cobrar de uma sociedade, vamos entender a arte, sendo que ela não está sendo plantada, não está sendo semeada, não está sendo regada. E nós, como figuras disso, nós somos os pioneiros. Vocês podem também, todos que estiveram aqui podem se ver também de uma forma como pioneiros nessa luta, que não vai ser de agora e nem de amanhã, nem de depois, não, é do nosso futuro. Pra gente mostrar pra você que está desse outro lado, que cada campo da vida tem seu valor, a arte também, né? E aqui no Papo M3 Realidades, meu amor, a gente começa a pegar leve dessa forma. Vamos fazer um papo leve agora? Vamos. Papo leve é coisa legal, é coisa de boa, é coisa que como se fosse um bate-bola, jogo rápido, mas não é assim. Vamos lá. Mas é um bate-bola de São João, tá? Vamos lá. Qual prato da festa junina não pode faltar nesse período pra vocês? Paçoca. E tu, Lula? Pra mim é pamonha. Pamonha? Pois é. É sobre. E cada dia eu acho ela mais difícil de ter aquela pamonha gostosa de antigamente, que minha mãe fazia, porque dá trabalho, fazia Eu acho que olha, você tem que pagar mais pelo trabalho da pamonha do que pela pamonha. Né? É difícil ser, no caso do Viva Amanhã. É difícil Nossa, pamonha. Agora, uma música que representa a alma da Zé Monteirão. Eu acho que tem uma na minha cabeça. Fala aí. Zé Monteirão, Monteirão, conquistou meu coração, conquistou, oh, na voz da Regina. Não tem pra onde, essa música aí é a música. E todas as vezes que ela volta pro repertório, ela é... Sim, Pessoal, Inclusive ela tá esse ano, né? gente, é uma coisa. Por isso que quando eu tava vendo, você falou do coração, que tinha que explodir. Gente, explode coração. Caramba, já liguei as coisas. Então tá, vocês estão unânimes nessa resposta, né? Eu entendo. Um momento inesquecível da quadrilha, sem contar 2022. Que esse eu já sei que foi marcante. Sim. Fala aí, deixa eu pensar aqui. Posso falar muitas coisas, né? Mas eu vou colocar assim, quando eu vi que eu achei que eu não iria ver meus filhos dançando. Porque como eu era da FETEC, eles não iam. Eles começaram a ir depois de muito tempo. Não, eu senti uma raiva disso, eu senti uma raiva. Eu falava desde criança, né? Quer dançar, mãe, não deixa. Que coisa é essa da gente que é criado nesse meio das quadrilhas, que os nossos pais, tios não deixam a gente dançar? O que é isso? No caso, eu sempre Aqui o fui caso era muito diferente. ética, né? Eu sempre fui muito ética, assim, com as minhas coisas. Então, Arthur e Laura vão dançar na Zé Monteirão, a Zé ganha porque foi a Lúlia. Porque os filhos da Lúlia. Tu não queria atrelar Entendeu? isso, Então, né? Tanto nesses 12 anos que eu passei na FETEC, eu também não fiquei dentro da Zé Monteirão.
porque eu acho que é uma ética profissional para você conseguir um respeito para o que eu almejava, que era fazer realmente o melhor arraial para todos. Não foi o melhor arraial para Zé Monteirão, foi ter o melhor arraial para todas as escolas. Então realmente eu precisava cortar na carne para fazer isso acontecer. E difícil pro lado mãe, né? Foi muito difícil. Aí quando eu saí em 2012, 2013, ficamos um aninho ali, né, na Mututa, olhando. 2014 foi os 25 anos da quadrilha. Entrou todo mundo. Ela dançou, a Lara dançou. Com Nazareno. Dançou. Que gente! Todo mundo vai lá. Tudo bem, tá perdoado, Arthur. Pra mim, eu diria que o melhor momento, talvez, tenha sido com a Glória Nacional de Noivos, ano passado. Acho que foi um momento muito especial, assim. Foi um baque, cara. Foi forte. Não é não? Ou seja, aquela influência que a gente tem conversado sobre os noivos, tu conseguiu transcender ela pra tu pegar esse título, querido. Sim. Foi basicamente isso aí. Mais ou menos ali e ganhei lá. Humilde. Tá explicado. Agora, uma tradição junina que vocês amam. Tradição Palma. A palma? Palma. Ai, não tem como, né, cara? Com a dona da saia junto com eles batendo palma e a gente lá girando, como eu fiz com o Augusto. Ai, que legal! Isso pra mim Ou seja, tradição em primeiro lugar, né? Com certeza. Não pode ser, não, né? Tudo bem. E se vocês não estivessem no tablado, o que vocês estariam fazendo no São João? Trabalhando pelo São João. Em algum lugar ali, né? Minha vez eu estaria com o rádio bem aqui, falando, não, vai, entra, sai, vai, não sei o quê. É com certeza. Você ia dar um jeito de estar em algum lugar, né? Trabalhando pelo São João. Gente. Que essa fogueira não apague. Nossa, isso é pra vocês verem como eles realmente vivem esse negócio mesmo. Não tem como não viver, é um negócio muito bom. Agora, antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta que ela é um pouquinho... Assim, é o seguinte. Se vocês fossem definir a representatividade, o fortalecimento que a Zé Monteirão tem em uma palavra, qual vocês escolheriam? Amor. Amor. Eu ia dizer família. Tá ótimo. Se juntar os dois, dá isso. Nossa, gente. E pra gente fechar, já que quadrilha não é só dança, e é uma resistência à arte, não deixa de ser, ainda mais as juninas, o que tudo isso representa na vida de vocês? Ixi. Senta que lá vem a história. Pra mim é a minha vida, pô. Não tem como tirar disso, sabe? Eu nasci nesse meio, eu cresci nesse meio, eu aprendi a ser quem eu sou nesse meio. Meu primeiro beijo foi aqui, meu primeiro namoro foi aqui. Tudo que eu vivi na minha vida foi dentro da quadrilha. Nossa! Então eu não sei te dizer o que seria do Davi sem a quadrilha, porque não existe Davi sem quadrilha, sabe? Tudo que eu vivi até do meu profissional, do que eu penso pro futuro, só é o que é, eu só sou quem eu sou, e eu só vou ser quem eu vou ser no futuro, você ser quem eu vou ser no futuro, por conta da quadrilha, sabe? Eu cresci nesse meio, a minha vida tá atrelada a esse movimento, e talvez por isso exista esse amor, né, a esse grupo, que é o grupo que eu nasci, ao movimento, a luta que a gente dá pelo movimento, que a gente faz, talvez seja por conta disso, porque sem isso eu não sei quem eu sou, sabe? Uma influência forte na sua vida, né? É a influência da minha vida. E que você pretende continuar influenciando, de certa forma, né? Eita, não sei não. Você não pretende não? Vai sair das quadrilhas, né? Tô sabendo uns spoilers agora aqui. Menino, tu para de graça. Mas porque a presidência deu uma pesada, Não, né? esse ano a gente já vai se aposentar, eu e a Mariana, como noivos. Essa aposentadoria que eu não entendo. É o nosso último ano como noivos, né, da quadrilha, então ano que vem um novo casal virá. Quem vai ser a gente não sabe ainda. Mas tu vai estar ali no backstage ainda, né? Também não sei, mas tem muita coisa aí que pode vir, que pode dar certo, a gente não sabe ainda como é que vai ser. E tu, Lúlia? Menina, a Zé Monteirão na minha vida, ela representa toda a minha história, né? Porque eu desde muito menina, fui criada por madrasta, era muito presa e foi um escape na minha vida, como de muitos jovens hoje, ter começado a participar desse movimento, da onde me possibilitou e me deu oportunidades únicas na minha vida. Como ser a Lúlia que eu sou hoje, conhecida muitos e muitos até hoje
aí diferem, né? A Lúlia da Zé Monteirão, é a Lúlia da FETEC, mas sempre do movimento junino. Então, o fortalecimento da pessoa que eu sou hoje veio de dentro da Zé Monteirão. Que lindo! Quero agradecer vocês estarem aqui hoje contando essas histórias lindas e aproximando cada vez mais vocês aí do outro lado da história das quadrilhas, das juninas, né? Que foi o que eu também aprendi, que agora também chama-se juninas, né? Eu também gosto da palavra de quadrilha. Eu não gosto não, pra mim é quadrilha. Eu gosto também das quadrilhas. E pra deixar Esse bem... negócio da junina é influência também do nacional, né? Já, né? Mas é quadrilha. Pra gente manter a tradição, a gente vai deixar com vocês nossas canequinhas do amor e do poder, que essas canequinhas é só pra quem vem aqui. Que linda. E outra, se você vê essa canequinha, é sério, gente, se você vê essa canequinha na casa de alguém, você por aí, é porque, nossa, foi entrevistado do Papo M3 Realidade, que chique, é sobre isso. E é uma lembrança pra vocês terem dessa conversa maravilhosa, da gente falar da história da Zé Monteirão, que não é só uma história, é uma das pioneiras desse contexto da história das quadrilhas história de vida, né? em Atualmente, eu Roraima. acho que é a quadrilha mais velha que continua com o mesmo grupo de pessoas, que não parou. 36 anos de história, muita história pra acontecer. Se a gente realmente fosse contar tudo que acontece nesse período aí, mano, aí ia passar 5 dias aqui conversando e ainda ia ter história pra contar, com certeza. Então, ó, pro pessoal que tá assistindo a gente, quais são as redes sociais da Zé Monteirão? Se a gente quiser assistir, quiser olhar... No Instagram, @Zé Monteirão, no YouTube também, Zé Monteirão. TikTok também, Zé Monteirão, não tem nenhum outro nome igual, só botar Zé Monteirão que você vai achar com certeza. E pode ouvir as músicas também. Nós fazemos música no Spotify, nós estamos no YouTube. Inclusive, nossa apresentação tá no YouTube. É só entrar no YouTube Zé Monteirão que você vai achar a nossa apresentação, nosso ensaio. Tem também muito conteúdo bacana aí que a gente faz. Olha só! Testemunhos. Tem making off do último nacional que nós fomos em 2022, que foi um grande ano. Tem muito conteúdo bacana. Se você seguir a gente, você não vai se arrepender. Porque ali, gente, tem vestido. Eu acho que tem mais das histórias que eles não contaram aqui, lá, né? Mas, ó, obrigada, gente, por vocês terem vindo hoje. De verdade, foi uma conversa, assim, inspiradora. Eu acredito que eu vou acumular mais informações pra gente conseguir montar esse negócio. Vamos tentar descobrir qual foi a primeira quadrilha, Lúlia. Pra gente botar nesse teu livro aí. Vamos descobrir. Vai que a gente descobre. Ver se Ceci ou Petita sabe. Vamos atrás de alguém, né? E você, muito obrigada por estar aqui com a gente até agora, por estar descobrindo, assim como todo mundo, essas histórias lindas desse movimento junino aqui em Boa Vista. Ó, a gente vai finalizando essa série, né, de movimento junino, mas não fica por aí não. Calma aí, a gente tem muita coisa legal ainda no Papo M3 Realidades pra você. Se liga, segue a gente nas redes sociais, não esquece de se inscrever aqui, né, e acompanhar as novidades, tá? A gente se vê no próximo episódio, porque aqui, meu bem, onde tem verdade, o Papo M3 transforma em realidade.